Hey, I got something to say. E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho, algumas dicas de como montei meu cronograma de estudos para o ano de 2022. Para quem não sabe, eu estou cursando o terceiro ano de ensino médio e esse ano, além de estudar no colégio, eu pretendo fazer cursinho pré-vestibular e para estudar principalmente com foco no Enem. Então, o cronograma que eu vou estar montando aqui passo a passo com vocês e vou dar as dicas vai ser do meu momento de cursinho, que é durante a tarde. E lógico que eu entendo que cada um tem uma rotina diferente, então eu não vim fazer um vídeo para falar como tem que ser a tua rotina, mas para te dar dicas e sugestões do que vai ser melhor na hora que tu for da tua forma montar a tua rotina. Até porque cada um sabe de si que momento que estuda, que momento que trabalha, que momento que tem, entre aspas, livre, que seria um momento para estudar por conta, porque, enfim, cada um tem uma rotina diferente, tem um momento que é mais produtivo. Então, cada um vai fazer de sua forma, mas eu vou dando aqui as dicas que eu usei para fazer o meu cronograma, que deu certo para mim, e dicas que eu li e pesquisei bastante antes de vir gravar esse vídeo. Então, como dá pra ver ali no início do vídeo, eu não fui direto montar meu cronograma na folha em que eu ia fazer ele. Eu anotei primeiro algumas coisas básicas. Então já anota que a primeira dica é anotar a partir do horário que você acorda até o horário que você pretende dormir. Lembra sempre de deixar de 7 a 8 horas para dormir, que é o tempo ideal de sono para a gente conseguir ter um dia produtivo e não ficar com dor de cabeça e todas aquelas coisinhas que vocês já devem saber. Então, a partir disso, começa a anotar todos os compromissos fixos que tu tem, como academia, psicólogo, horário de aula, por exemplo. Então, o que eu fiz foi estipular que eu vou estudar de segunda a sábado e botar todos os compromissos que eu tenho nesses dias que são fixos, que eu sempre vou ter. Por exemplo, eu, particularmente, tenho aula de manhã das 7h30 até meio-dia e 45. Eu já notei que nesse horário não tem como eu estudar. Também anotei que depois que acaba a minha aula, eu preciso de um tempo para me locomover até a minha casa e para conseguir almoçar antes de começar a estudar, entende? Então, a partir desses compromissos que tu tem, que são certeiros, que tu sempre vai ter, estipula eles primeiro antes de tu querer botar o que tu vai estudar de fato e o que horário. Então, depois que tu já tem teus compromissos fixos, que tu não pode mudar de jeito nenhum, dá uma olhada nos horários que sobraram como, entre aspas, livres e observa, dentro desses horários, qual momento tu é mais produtivo, que tu sabe que tu vai render mais. Vou dar aqui o meu caso. Eu estudo de manhã e a maior parte eu normalmente sou produtiva de manhã e de tarde. De noite eu sei que não vai dar certo eu estudar porque eu tenho que dormir cedo para acordar direito no outro dia, às 5h30 da manhã. Então não faz sentido eu botar no meu cronograma que eu vou estudar às 10 da noite. Então, sabendo que horário que tu vai ter livre e que horário que tu vai conseguir ser mais produtivo dentro desse tempo, entre aspas, livres, tu consegue estipular o teu horário perfeito para conseguir estudar de fato, ter um estudo produtivo. Até agora, o que eu tinha te passado é um passo a passo que realmente faz exatamente como eu falei, que vai dar tudo certo, tu vai conseguir achar o teu horário ideal para estudar. Mas a partir de agora é meio que impossível continuar te dando um passo a passo, porque é particular de cada pessoa. Então tu tem que colocar num papel. Qual é o objetivo de tu estar criando esse cronograma? Complementar teus estudos do colégio? Estudar para o Enem, para o vestibular? Começar a estudar uma língua nova? Então, tu tem que estipular quais são os teus objetivos em criar esse cronograma. Então, dentro desse horário, que a gente já descobriu que horário vai ser mais benéfico, tem que ver qual é o teu objetivo de estudos nesse momento. Depois de ter isso bem estabelecido, vê então quais são as prioridades, caso tu esteja estudando mais de uma matéria.
No Enem, por exemplo, o pessoal que quer passar na área de saúde tem que priorizar a parte de ciências da natureza, assim como eu quero medicina veterinária. Então, eu já sei que eu vou priorizar a parte de ciências da natureza. Além de, claro, aquelas que a gente já sabe que pontuam melhor, né? Se tu te dedicar, matemática e redação. Então, se tu é vestibulando, já dá uma pesquisada sobre a faculdade que tu quer, como é que eles avaliam a nota do Enem, se eles vão por média comum, média aritmética, que no caso, quando uma matéria, uma área do conhecimento vale mais do que outra. Então, assim, medicina, por exemplo, a parte de ciências da natureza tem um peso muito maior do que a parte de linguagens. Então, dá uma olhada nisso. Se tu fez o Enem, por exemplo, tu consegue ter uma base do que tu tem que melhorar, em quais matérias tu tem, quais áreas do conhecimento, pelo menos, tu tem maior dificuldade. Eu sei que o que vale mais para a faculdade que eu quero é ciências da natureza e que eu sou ruim em ciências da natureza, o que me salva é biologia. Então, é uma das coisas que eu vou focar. E se tu, por exemplo, é do ensino fundamental ou está estudando para ir melhor no colégio, para aprofundar o conteúdo que tu está aprendendo em sala, também é um pouco mais fácil, porque tu sabe que tu talvez tenha dificuldade em ciências e tenha facilidade em português ou alguma coisa desse tipo. Então, tu pode ver quais as matérias que tu precisa reforçar, se tu pretende reforçar todas ou não, e quais tu vai reforçar com maior intensidade. Assim como tu também pode estar no ensino fundamental ou até no ensino médio, mas não estar focando no vestibular e querer aprender um pouquinho mais sobre aquela matéria que tu gosta, que tu tem facilidade, querer aprofundar. Então, isso é muito relativo de qual é o teu objetivo, em qual momento que tu tá, na verdade, na vida de estudante também, mas é uma dica que super vale botar isso no papel para conseguir entender qual o tempo que tu tem e qual a tua prioridade. Então agora eu vou dar algumas dicas que, pesquisando bastante, lendo vários PDFs e vários artigos, eu consegui captar. A primeira coisa é que procure não estudar por mais de 2 horas o mesmo conteúdo, porque existem estudos que comprovam que se tu ficar mais de 2 horas na frente do mesmo conteúdo, é bem provável que tu não vá conseguir mais reter tanto conhecimento. Então tu vai estar perdendo tempo, na verdade. Então, o recomendado é que, por exemplo, tu vai estudar todas as áreas do conhecimento, estudando no máximo 2 horas matemática e depois vai para uma outra área, por exemplo, vai estudar português. Ou então, se tu vai estudar só matemática, química, física e biologia, estuda no máximo 2 horas uma daquelas matérias, depois faz uma pequena pausa e volta retomando para estudar outra matéria, senão é capaz de tu não conseguir reter todo o conteúdo da forma que tu renderia se tu tivesse feito uma pausa, tivesse mudado de conteúdo por algum momento. E outra dica que reflete na primeira é, se tu tiver a possibilidade, se tu vai estudar várias matérias diferentes, procure não botar dentro da mesma área do conhecimento uma seguida da outra. Evita isso ao máximo possível, não é que tu não vá reter totalmente o conteúdo que nem no caso anterior, mas é bem mais aconselhado que tu estude matérias opostas, por exemplo, vai estudar matemática, depois vai estudar geografia e depois português. Assim tu vai, de certa forma, reter melhor do que se estudar matemática, química e física uma atrás da outra. Então, depois de ter bem definido qual o teu objetivo, que matérias tu vai estudar, qual é o momento que tu tem de estudo e o tempo que tu tem para isso, tu vai conseguir botar num papel agora um esboço de cronograma. Tu bota ali, por exemplo, pode botar assim, vou estudar 3 períodos de matemática essa semana. Pode botar no mesmo dia, assim, só bota em ordem aleatória mesmo, quais as matérias que tu vai estudar, a quantidade de vezes e o tempo e os períodos, entre aspas, assim, que tu tem. Depois desse esboço, tu vai começando a adaptar. Poxa, vou botar na segunda-feira 2 de matemática e mais um de matemática na quarta-feira. Então, vai montando esboços até chegar numa forma que se aplique da melhor forma possível aquelas dicas que eu dei, de não botar mais do que 2 horas o mesmo conteúdo e, enfim, tentar botar áreas diferentes do conhecimento intercaladas com outras áreas. E vai montando o teu rascunho até chegar na formação final. Daí depois ali eu mostrei como é que eu fiz a parte mais estética mesmo, né? Eu usei uma folha de gramatura 90, uma daquelas fichas pautadas,
e separei ali de segunda a sábado, mais uma coluna pro horário, e enfim, foi isso que eu fiz. Então esse é o passo a passo que eu utilizei para montar o meu cronograma, e claro que o meu cronograma eu vou seguir os mesmos passos que provavelmente alguns de vocês, mas vão ser cronogramas que vão ficar totalmente diferentes, porque cada um tem suas necessidades, cada um é pior em alguma matéria, cada um tem um objetivo diferente. E tá tudo bem também, cada um tem um horário de estudo que é mais produtivo, cada um tem seu tempo disponível para estudar. Então, também não se compara muito com como ficou o meu cronograma, como vai ficar o do fulano, porque cada um sabe das suas necessidades e o importante é fazer com que o tempo que tu tem para estudar, mesmo que seja pouco, seja produtivo e seja um momento que tu consiga aprender alguma coisa que te leve para frente, nem que seja um pouquinho de cada vez. Mais um adendo, então, que eu não comentei antes, mas é bom tu deixar um momento de descanso. Ninguém estuda o tempo todo, e se estuda o tempo todo não vai ser um estudo produtivo, com certeza vai ser um estudo, de certa forma, em vão. Então, reserva um dia, se tu está estudando principalmente para o vestibular, que tem uma pressão um pouco maior, reserva um dia. Eu reservei o meu domingo, onde eu não vou estudar nada. E reservei também o sábado, onde eu vou estudar, porque nos outros dias eu estudo da manhã e de tarde, da manhã na escola e de tarde o meu cursinho. Então, no sábado eu decidi que só durante o período da manhã eu vou estudar fazendo simulados, que é uma coisa importante também, e de tarde vai ser livre ou, no máximo, para se desacumular alguma matéria que eu deixei passar durante a semana. E o domingo vai ser totalmente livre, eu não vou estudar, eu vou tirar o dia para mim, para assistir série, para ver minhas amigas, para sair, para fazer qualquer outra coisa que não seja relacionada aos estudos, qualquer atividade de lazer, porque isso também é importante. E por fim, vale constar também que dessa forma como eu fiz o cronograma e como eu passei os passos para vocês, é uma forma muito mais fácil de tu acertar de cara. Mas um cronograma bom, um cronograma bem feito, é um cronograma que tenha espaço para que dê margem para tu conseguir tirar alguma matéria que for acumulada, como eu falei, né? Eu, por exemplo, deixei o sábado de tarde livre, mas se eu precisar, eu sei que eu tenho aquele momento ali para desacumular alguma matéria que fique para trás, porque às vezes a gente não tá bem, às vezes a gente tá doente, e daí também não adianta querer estudar se tu tá numa situação ruim. Então, um cronograma bom é um cronograma flexível, e caso tu não te adapte a alguma coisa que tu fez no cronograma, não tem problema se tu precisar reorganizar ele de algum outro modo. Às vezes a gente tem que... Normalmente, na verdade, para fazer um cronograma totalmente efetivo, a gente vai ter algumas versões deles antes de chegar na versão mais aprimorada, na versão que mais vai dar certo. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não deixa de curtir e te inscrever aqui para não perder os próximos vídeos que eu postar.